teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crei-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluia, Jesus. Ora, nesta noite, nós temos aqui um diálogo do nosso Senhor Jesus Cristo com uma mulher. E a mulher, pela conversa, quando lemos aqui o texto, ela fica maravilhada. Porque o Senhor estava falando o que estava no oculto. E a mulher ouvindo aquela palavra gloriosa que o Senhor trazia no coração daquela mulher, ela simplesmente parou e observou tudo que o Senhor tinha falado e estava falando para ela. Mas o Senhor, conhecedor dos corações, pede ela para chamar o marido dela. E nós vemos aqui, Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus sabia que aquela mulher estava com aquele homem que supostamente era marido dela. E o Senhor pede ela para trazê-lo. A mulher respondendo disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Quando nós olhamos nessa noite para a mensagem do Senhor, a gente observa que a mulher estava com a vida totalmente desconcertada diante de Deus. Essa mulher tinha uma vida torta diante de Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que Deus faz um teste com ela.
Deus manda ela chamar o marido dela. E ela responde a verdade porque ela viu que ele era profeta. E a questão desta noite, que eu quero trazer para nós estarmos meditando, é que não adianta nós estarmos na presença de Deus sem ser sincero. Aleluia, Jesus. Porque essa mulher, ela mesmo numa situação difícil, ela teve 5 maridos. E o que ela estava com ele não era dela. Mas o Senhor gosta de ouvir a sinceridade do homem e da mulher. Aleluia, Jesus. Nós, como cristãos, temos que ser sinceros na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Ser verdadeiros. Glórias a Deus. Ser puros. Aleluia. Deus, Ele não deixa se escarnecer. Verdade. E quando olhamos para essa mulher, ela volta-se maravilhada e fala: Senhor, vejo que tu és profeta. Ela viu que este homem que estava ali era um profeta. Mas ele não era só um profeta. Estava ali o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, aquele que diz lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, diz que o verbo se fez carne. Aleluia, Jesus. Verso 14 e o verso 1 do versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e esse mesmo verbo, que no princípio era Deus, ele se faz carne, ele toma a forma humana, e se humaniza entre nós. E vimos a sua glória, a única. Não estava ali diante daquela mulher apenas um homem profeta, estava ali aquele que criou os céus e a terra. Aleluia. Aleluia. Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E quem pode estar diante de Deus sem sinceridade? Verdade. Quem pode? Eu quero te chamar a atenção nesta noite para nós refletirmos que lá em Apocalipse diz que Deus não permitirá entrar aqueles que têm pecado, mas só vai entrar aqueles que são sinceros, porque Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. E Deus procura os sinceros. E aqui estava uma mulher que mesmo na condição que ela estava, ela foi sincera na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E a pergunta nesta noite que não se cala entre nós: será que somos sinceros na presença de Deus? Será que somos verdadeiros na presença de Deus? Aleluia, Jesus. Porque se nessa noite você está numa condição pecaminosa, uma situação difícil, uma situação turbada, uma situação totalmente ao contrário à palavra de Deus, eu te digo nesta noite, se você for sincero na presença de Deus, Deus certamente perdoará os teus pecados e levantará você do meio desse pecado e te dará vestes brancas e te vestirá novamente, vai limpar os carrapichos da tua lã e você pode se tornar novamente um cristão verdadeiro na presença de Deus, sem ter do que se envergonhar.
Aleluia, Jesus. Não adianta nós ficarmos com vergonha de servir a Deus e estar, muitas das vezes, servindo ao adversário as coisas desse mundo, as coisas que tem nesse mundo, as coisas vazias, as coisas sem nessa, as coisas que não têm cabimento de estar na presença, mas nós temos que estar na presença de Deus com toda a sinceridade, na presença do nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Louvado. E aqui essa mulher fala: vejo que tu és profeta. Maravilhoso. E ela diz: vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? E disse-lhe Jesus: mulher, crede-me, que a hora vem em que nem no monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aleluia, Jesus. Quando nós olhamos para Isaías, livro de Isaías, o profeta messiânico, ele diz que o menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso e Pai da eternidade. Jesus Cristo estava aqui dizendo: olha, aqueles que vão adorar, têm que adorar o Pai em toda a sua sinceridade. Ou seja, estava dizendo: aqueles que vêm após mim, têm que me adorar em espírito e em verdade. Aleluia, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Jesus não estava ali apenas como um profeta, ele estava como um rei, o todo-poderoso, aquele que João viu ele na ilha de Pátimo. Não, Jesus. Que ouviu ele dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Estava esse falando com esta mulher. Maravilhoso. Aleluia, Jesus. O Senhor quer que os verdadeiros adoradores adorem Ele em espírito e em verdade, com sinceridade, sem falcatrua, sem engano. Verdade, Jesus. Sem estar com a vida pecaminosa. E quando a pessoa está com a vida pecaminosa, ela muitas das vezes arruma desculpa para tudo. E aqui essa mulher não arrumou desculpa, simplesmente ela se maravilhou-se quando ela ouviu a palavra de Deus, ou seja, ela recebeu a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. E no verso 22, o Senhor ainda diz: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Quando nós olhamos para essa mulher, totalmente, irmãos, numa vida difícil, com a vida sem um Salvador, e que tinha a sua rotina de vida, sempre ia buscar água naquele tanque, naquele poço. Mas chegou um dia que ela se deparou com o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, o noivo. Quando nós olhamos para a igreja gentil, que ela estava nessa condição, a igreja do Senhor estava sem Deus. O povo gentil não conhecia o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mas agora se caiu-se o muro, foi derrubado o muro, aquele muro que separava nós dos judeus, e agora nós temos a salvação que vem dos judeus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Essa salvação se chama Jesus. A igreja que naquele tempo estava muitas das vezes perdida, as ovelhas que estavam perdidas sem pastor, agora entra o pastor e começa a juntá-las. Aleluia, e trazê-las novamente até Ele. Louvado seja o teu nome, Senhor. E aqui nós vemos um povo que estava excluído,
que era um povo excluído, negado pelos judeus, os samaritanos. Mas o Senhor não faz acepção de ninguém. O Senhor trouxe ela para entender a salvação. O Senhor trouxe ela para ver a verdade. O Senhor não olhou para a condição dela. O Senhor olhou para o coração dela, porque o Senhor queria fazer uma grande obra na sua vida, e ela seria aquela que ia testemunhar de Jesus Cristo dentro de Samaria. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. E quando nós olhamos hoje para nós, gentil, era um povo que não tinha Deus, era um povo que andava sem Deus, era um povo que ia após os seus deuses. Agora nós temos um único Deus verdadeiro, aquele que fala para nós nesta noite: a salvação vem dos judeus, aleluia. Então é hora de despertamento para que a igreja do Senhor alcance a salvação, para que a igreja de Cristo, ela entre pelas portas com sinceridade. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Aleluias. Aleluia. Então é hora de despertar. É hora de buscar o Senhor. É hora de nós não andarmos mais com falsidade na presença de Deus, mas é hora de andar com sinceridade. Jesus. Esta é uma palavra ao teu coração nesta noite. Aleluia. Que Deus possa te abençoar grandemente. E que Deus possa, a cada dia, fazer uma grande obra na tua vida e na vida dos teus familiares. Que Deus abençoe. Que Deus continue te dando graça. Assim, entregamos a palavra de Deus nesta noite ao teu coração. Jesus. Este é um programa levando a restauração até você. Nós temos os nossos cultos todo sábado e domingo, ali no São João, no Jardim Elísia, na Rua Angico, número 216. Nós temos culto aos sábados, às 19 horas, e domingo, às 18h30. Você é o nosso convidado. Você que conhece a palavra, que é batizado em nome de Jesus, e porventura você veio para São Paulo, meu amado, e você está sem lugar para congregar. Está aí o endereço para que você possa congregar e adorar o Senhor Jesus Cristo, o teu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus.